Max Payne é um personagem que sofreu muito na vida, que teve que lidar com a perda de sua esposa e filha, enquanto buscava vingança e justiça pelo ocorrido, que teve que passar por uma depressão nesse tempo, que teve que suportar uma mudança de vida e personalidade repentina, mas não por sua causa. Todo o sentimento que vemos do personagem ao jogar todos os 3 jogos, percebemos o quão o passado impacta quase que totalmente nossas pessoas, como ele nos molda e como ele pode nos prejudicar também, não importando a qualidade dele, seja um passado mais nostálgico ou mais trágico. Toda a angústia que essa obra nos traz nos leva à reflexão de como as coisas são e de como nós queremos que elas sejam. Em todos os jogos seguintes depois do primeiro, Max Payne sentia falta de como tudo era antes de todas aquelas coisas terríveis terem acontecido, tendo flashbacks de forma constante e não sabendo lidar ainda com o que aconteceu, e de fato, isso é compreensível devido à gravidade dos fatos. E é comum perceber que nos jogos, Max não consegue superar outras coisas também, como o alcoolismo, vício em analgésicos e antidepressivos que o acompanham durante todo o caminho. Além disso, Max consegue muito mais inimigos no caminho do que amigos. Vê pessoas que ele admirava simplesmente indo embora por algum motivo. Toda essa carga emocional que Max teve que passar o tornou um homem mais depressivo e pessimista, totalmente diferente do que ele era antes da tragédia que aconteceu com sua família. E tudo isso nos mostra como o personagem perdeu o rumo depois de um planejamento que deu errado, não por sua causa. Max queria viver o sonho americano com sua família, ter uma vida feliz, tranquila, sem criar inimigos e sem se envolver em problemas. Mas nem tudo que planejamos é do jeito que a gente quer. Não importa o quanto nos esforçamos às vezes, o quanto damos nosso melhor, a vida de Max foi totalmente imprevisível. Ele não sabia que enfrentaria criminosos e mafiosos de uma cidade, donos corruptos de uma organização, e não sabia o quão perigoso seria uma rotina dali para frente. E o mais importante, ele sempre pensou que a vingança de algum modo preencheria seu vazio. Tirei meu dedo do gatilho, estava tudo acabado. Essa breve história desse personagem que tanto amamos tem muita similaridade com o que Kratos sofreu nos primeiros jogos da franquia God of War. E todas essas histórias nos falam veemente sobre a dificuldade de se lidar com um passado ruim. É muito difícil esquecer e superar traumas de anos atrás. É muito difícil conviver com algumas memórias do passado. E o pior de tudo é quando tudo isso não é inteiramente nossa culpa, conforme eu falei. Mas vamos inverter um pouco. E quando o passado é melhor e nostálgico, como isso impacta negativamente também? A série Max Payne também retrata sobre isso. Max compara sempre sua vida de antes com a de agora, que era muito melhor realmente. O como ele era feliz, o como ele não precisava de muito para se sentir capaz, o como ele era mais tranquilo em suas decisões e menos impulsivo. Essa comparação constante de Max Payne faz com que ele não consiga reverter o presente de forma alguma. E repito mais uma vez, por mais que o passado dele fosse o pior possível, e realmente ele é um dos personagens que mais sofrem nos games. Apesar de tudo que houve com ele, ele precisava seguir em frente e foi o que ele tentou inúmeras vezes e falhou. Tanto que no final do terceiro jogo, a Rockstar dá um final para ele que ele merecia, depois de tudo que ele passou.
Refletindo sobre tudo que falamos, vamos pensar sobre isso em relação às nossas vidas. Será que toda hora focar no passado, seja ele bom ou não, é positivo ou negativo? E a resposta é muito óbvia. Focar no passado serve sim de ensinamentos para nós, para não cometermos os mesmos erros, para refletirmos sobre nossas ações atuais, para lembrarmos de bons momentos, tornando um passado muitas vezes mais um professor do que um torturador. Mas, se focar demais, faz a gente tirar os pés do chão e esquecer de viver a realidade, o presente. E é aí que chegamos no ponto sobre lidar com o passado. Há certas coisas que são difíceis de se esquecer. Cada um sabe lidar de certa forma com esse problema. Se autoculpar não é o suficiente para que as coisas melhorem. E no final do terceiro jogo, o Max percebeu isso. Ele não podia fazer nada com o que aconteceu. Ele foi apenas vítima dos acontecimentos. Tentou consertar de alguma forma e não teve sucesso. E o certo a se fazer depois de 10 anos, ele percebeu, era aproveitar o presente e tentar construir algo novo. Tentar ser feliz novamente. Tentar melhorar como ser humano. A gente sempre acha que era mais feliz antes e em certos casos isso é verdade. Mas será que ser melhores agora não seria uma solução para esse problema? E eu acredito que o personagem Max Payne tentou passar isso pra gente depois da trilogia. E ele conseguiu para algumas pessoas, se caso você observar muito bem. Então no final das contas não é como as coisas são. Não é como a gente quer que elas sejam. É como a gente vai lidar com isso e como a gente vai superar e se tornar melhor. E essa obra, chamada Max Payne, conseguiu passar essa questão do passado muito bem. Por isso que eu coloco ela como uma das melhores em relação à reflexão do ser humano. Atenção! Esse vídeo não é para vender curso e nem para investir na carreira de coach. É apenas para refletirmos sobre os jogos que jogamos e tentar tirar algum proveito da história do jogo para nossas vidas. E lembrar que nada é fácil. Valeu!